Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Mais uma vez, caminhar com vocês e convidá-los a caminhar conosco nesta noite. Mais uma ocasião de estarmos com o nosso grande companheiro Sérgio Rodrigues. E a gente sempre fala com muita alegria sobre o Sérgio, porque é um desses estudiosos de ponta que mandam ver, vão muito fundo nessa história. São pessoas com as quais a gente aprende muito, e ele é uma delas, né? Então é muito bom estar com ele mais uma noite, mais um encontro de estudos, de bate-papo, né, sobre a doutrina dos espíritos. E aí, Sérgio, por seus cumprimentos, tudo bem? Tudo em paz? Saúde boa? Olá, Força! amigos, amigas, estamos para aproveitar mais esses momentos de paz e podemos caminhar um pouquinho mais em direção ao conhecimento dessa doutrina tão confortadora, tão consoladora, que nos mostra o caminho a seguir desse nosso processo evolutivo, né? É isso aí. Bom, amigos e amigas, nós trazemos para esse nosso bate-papo da noite uma correspondência, que é exatamente esse o título, uma correspondência constante da Revista Espírita de abril de 1861. Kardec recebe essa correspondência muito interessante, e o Sérgio falava já agora de como essa doutrina é consoladora, né? E essa correspondência traz esse viés interessante, né? Fortalece ainda mais essa ideia. Então, vamos lá. É um texto curto, mas é um texto muito gostoso, muito interessante e muito fortalecedor da lógica presente na doutrina dos espíritos e em todos os seus aspectos. Então, vamos lá. Correspondência. Roma, 2 de março de 1861. Começa assim, então, o missivista. Senhor, há cerca de 4 anos, ocupo-me aqui das manifestações espíritas e tenho a felicidade de ter na família um bom médium que nos dá comunicações de ordem superior. Temos lido e relido o Livro dos Espíritos, que constitui nossa alegria e nossa consolação, dando-nos as mais sublimes e admissíveis noções da vida futura. Se desta pudesse duvidar, as provas que tenho agora são mais que suficientes para afirmar a minha fé. Perdi pessoas que me eram muito queridas e tenho a inapreciável felicidade de as saber felizes e poder corresponder-me com eles. Dizer da alegria que assim experimentei é inexprimível. A primeira vez que me deram sinais manifestos de sua presença, exclamei: então é verdade que nem tudo morre com o corpo. Eu vos devo, Senhor, o ter me dado essa confiança. Crede em minha eterna gratidão pelo bem que me fizestes, porque, malgrado meu, o futuro me atormentava. A ideia do nada era horrível e, fora do nada, só encontrava uma incerteza acabrunhadora. Agora não mais duvido. Parece que renasci para a vida. Todas as minhas apreensões se dissiparam e minha confiança em Deus voltou mais forte que nunca. Espero muito que, graças a vós, meus filhos não terão os mesmos tormentos, pois são alimentados com as verdades que a razão crescente não pode neles senão fortificar-se. Eu vou deixar Sérgio falar primeiro, porque eu acho já esse início da correspondência linda, por tudo que ela apresenta de consolação, de provocar um melhor raciocínio, de amparo a uma família inteira. Mas fala, Sérgio.
É isso que eu estava pensando aqui. Você, já no início aqui dessa correspondência, eu sou aqui que enviou a Kardec, já resume bem o que o ponto, né, principal que ele está querendo se referir aqui nas suas palavras, né? O caráter consolador, né, da doutrina, a prova da continuidade da vida, e mostrando que a crença no nada, o quanto ela é desoladora, né? Porque aquele que não acredita na continuidade da vida, não conhece a realidade do espírito imortal, ele, diante de uma dificuldade mais grave, né, por exemplo, uma enfermidade incurável, por exemplo, ele fica numa situação totalmente sem perspectiva, né? Ele sabendo que não vai conseguir sair daquela situação e que, após a ocorrência do inevitável, será o nada. Quer dizer, todas as suas conquistas no campo do intelecto, no campo da moralidade, no campo da efetividade, desculpe, da afetividade, estarão perdidas. Uhum. As relações afetivas constituídas, o conhecimento adquirido, os valores morais, né, as virtudes que tenham adquirido, estaria tudo perdido se, após a morte, nós nos defrontássemos com o nada. Então, ele aqui expressa esse sentimento, né? Ele teve essa percepção e expressa com muita clareza o quanto isso trouxe de consolo, de alívio para ele, né? Saber que, após a morte, ele não se defrontará com o nada. E mais adiante, né, ele vai comentar, inclusive, ele já se refere aqui no início, mas aprofunda mais tarde, que pessoas, seus entes queridos, né, que ele que partiram para o mundo espiritual antes dele, ele tem essa comprovação de que continuavam a vida, né? Que estavam ali, estavam continuando a sua trajetória. Então, isso é extremamente consolador, extremamente confortador e motivador para a continuidade da luta, né? Você saber que os seus entes queridos continuam, estão dando continuidade à sua existência, que nada se perdeu, que nada que você conquistar aqui em termos de valores espirituais, em termos de virtudes, em termos de conhecimento, em termos de afetividade, nada estará perdido, porque senão realmente isso nenhum valor teria, né? Para que serviria você se instruir, estudar, adquirir conhecimento, se após a morte tudo se perdesse, se nada se aproveitasse? Para que serviria as relações, para que serviriam as relações afetivas, se uma vez, com a ocorrência da morte, tudo se perdesse, né? Você não mais tivesse notícia, não mais tivesse nenhuma perspectiva de reencontrar os seus entes queridos, e, no mesmo sentido, os valores morais. Você procurar se melhorar, se transformar moralmente, se com a morte tudo terminará, será o nada. Então, ele expressa isso aqui de uma maneira bastante clara e até com muita beleza, né, nas suas palavras, né? Mostrando que antes ele ficava muito preocupado com essa situação, uma incerteza que o levava a uma tristeza muito grande, e que, com o conhecimento, com as manifestações que desses espíritos amigos, né, que ele conseguiu obter através de um médium da sua família, isso trouxe uma nova visão para ele, como que mudou a sua perspectiva perante a vida, né? Então, ele aqui está dando o seu testemunho
e agradecendo até a Kardec, né, por ter propiciado essa oportunidade, né? Exato. Você sabe, Sérgio, que a gente olhando, rever a obra do Kardec constantemente nos dá esse alento maravilhoso, que assim, é alentador, é fortalecedor, e você vê, nesse contexto, nos dá afetividade. Veja como, quando as pessoas pensam no nada, quando se acredita na existência desse vazio eterno para depois daqui, perde tudo, perde o sentido. Para que educar seu filho? Para que orientar seu filho por uma moralidade? Tudo se perde. Você vê que a aflição, a preocupação que ele demonstrou que tinha antes, olha, crede em minha eterna gratidão pelo bem que me fizestes, porque malgrado meu, ou seja, apesar de a gente às vezes não transparecer, não deixar passar, malgrado meu, o futuro me atormentava. Isso deve ser um horror, não ter essa perspectiva com o futuro, ou que o futuro seja um nada, muito desalentador, é muito desagregador dessa proposição de família, de amor, de afetividade. Tudo isso fica perdido. Tudo isso perde toda a lógica, né? A vida perde o lastro, na realidade, eu acho que é isso. Eu acho que perde até o sentido, né? Você perde o Certeza. sentido de se Perde melhorar, sentido. Verdade. de construir essas relações amorosas, essas relações afetivas, porque de um momento para outro pode tudo acabar, né? E não restar nada a restar. Então, isso deve ser extremamente desesperador, né? Desesperador. Para quem vive isso, é Dessa maneira, né? terrível. Sigamos lá na carta, na correspondência. Contudo, faltava-nos um guia seguro para a prática. Se não temesse importunar-vos, desde muito vos teria pedido conselhos da vossa experiência. Felizmente, o Livro dos Médiuns veio preencher essa lacuna. E agora marchamos a passo mais firme, pois estamos prevenidos contra os escolhos que se podem encontrar. Então, esse é um dado grave, fundamental, porque quando ele dá conta da presença, do surgimento do Livro dos Médiuns, como esse guia dos evocadores, né? Dos médiuns e evocadores, que papel esse livro vem cumprir, né? Lá no início, ele se refere ao Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, né? Onde está a parte filosófica do espiritismo. Isso aí, para ele, já foi uma coisa excepcional, né? Uma coisa admirável. E quando mas ele, no entanto, ele não entendia bem como conseguia transformar toda aquela filosofia em realidade. Então, com o Livro dos Médiuns, que é um tratado, um guia prático, né, para as manifestações dos espíritos, aí então ele conseguiu entender, né, as coisas, porque o Livro dos Médiuns, ele dá toda a orientação, né, que nós devemos atender para que tenhamos manifestações dos espíritos de modo seguro, né? De modo que não sejamos enganados. Então, ele, quando conheceu o Livro dos Médiuns, ele encontrou, como que diz, o caminho para concretizar tudo aquilo que ele já admirara através do Livro dos Espíritos. Não é isso? Exato. A gente reconhece nele, antes de tudo, a seriedade de propósitos, tanto que o Livro dos Espíritos já foi bastante para ele caminhar dessa, mas quando o Livro dos Médiuns surge, ele é o grande alento, né? É o salto qualitativo que talvez faltasse para ele estar melhor estruturado, né? Muito, muito bom. Seguimos lá, remeto, Senhor, algumas cópias das comunicações que recebemos há pouco. Foram escritas em italiano e, sem dúvida, perderam na tradução. Apesar disso, serei muito grato se me disserdes o que pensais delas, se me favorecerdes com uma resposta. Será um encorajamento para nós.
Aí eu gosto muito da proposta dele, né? Que é uma coisa que talvez esteja faltando na atualidade. Você não quer submeter as proposições a ninguém. Você se acha sempre muito autossuficiente, você recebe suas mensagens e você edita, e você imprime, e você vende, e as coisas rolam assim com muita, de alguma forma, de alguma sorte, com muita leviandade, né? E ele tem o cuidado de submeter a alguém que está à frente, que sabe mais, que tem conhecimento bastante para orientar, né? O Livro dos Médiuns é como se fosse um manual, né, para a prática espírita. Ali está todo as coordenadas de como do que nós devemos fazer, como devemos seguir para conseguir essas manifestações de um modo seguro, não nos deixarmos enganar. Então, ele, quando conheceu essas instruções, ele se sentiu, aí sim, mais seguro para poder continuar com essas manifestações, né? Então, ele está agradecendo a Kardec, né, por essa obra, né? E mostrando. Agora, como você se referiu aí, hoje está um pouco descuidado, né? As manifestações pelas instituições espíritas estão um pouco descuidados pelo que a gente ouve aí, né? O Livro dos Médiuns parece que não está sendo devidamente estudado, com muito cuidado, né? As instruções não são muito seguidas, são seguidas muito à risca. E aí nós vemos uma série de comunicações, de manifestações, principalmente de obras que se dizem mediúnicas, que são totalmente contrárias à razão e contrárias aos conceitos espíritas, né? Dizem-se ditadas por espíritos, que são obras espíritas, mas contrariam frontalmente a doutrina, né? A proposição doutrinária, né? Exatamente, os conceitos doutrinários de Kardec e dos espíritos. Isso é o quê? A meu ver, isso é falta de cuidado, de preparo, né? De não... Ou então é simplesmente um objetivo comercial, né? De vender livro, de produzir obras que chamem a atenção, porque as pessoas, muitas das vezes, compram uma obra dessa pela curiosidade, para saber o que tem, e aí leem aquelas coisas, aquelas informações, a maioria delas fantásticas, né? Extraordinárias, cheias de fatos inusitados, e se encantam com aquilo. Então, isso é muito importante. E ele aqui demonstra que ele já estava, embora no início, né, pelo que a gente está vendo aqui, já estava em aprendizado ainda, mas já no caminho certo, né? Buscando, através do Livro dos Médiuns, como proceder de modo que obtivesse manifestações seguras. Né? Muito interessante. E aí ele termina a missiva, quer dizer, a essa altura: peço-me desculpeis, Senhor, esta longa carta, e crede no testemunho de simpatia do vosso dedicado. E aí vem a nota que coloca Kardec. O volume da matéria força-nos a adiar a publicação das comunicações transmitidas pelo senhor Conde X, que foi o remetente desta correspondência, em cujo número há algumas muito notáveis. Extraímos apenas algumas respostas seguintes por um dos espíritos que se lhe manifestaram. Então, agora nós vamos ver as perguntas e as respostas recebidas por esse Conde X nas suas atividades de trabalho lá. Pergunta: conheceis o Livro dos Espíritos? Perguntou ele ao espírito proposto lá, né? E a resposta: como os espíritos não conheceriam sua obra? Todos a conhecem. Pergunta ele uma vez mais: é muito natural quanto aos que nela trabalharam. Mas os outros? E a resposta: há entre os espíritos uma comunhão de pensamentos e uma solidariedade
que não podeis compreender. Homens que vos nutris no egoísmo e só vedes pelas estreitas janelas de vossa prisão. Sérgio, se você sentir necessidade de paremos em algum momento, pode fazê-lo. Tá. Não, aqui é importante destacar essa comunhão de pensamentos dos espíritos. É claro que é entre espíritos do nível desse que se comunicou, né? Uhum. Porque a gente sabe que no mundo espiritual existe uma gama Uma enorme, variedade. uma variedade de espíritos de várias naturezas, de vários matizes, né? Mas entre esses espíritos que estavam nesse nível, né? Existe uma comunhão já de pensamento, né? E uma solidariedade entre eles. E ele destaca que, ainda que no nosso nível aqui terreno, nós não estamos ainda capazes, não somos ainda capazes de compreender essa condição, porque ainda somos muito guiados pelo egoísmo, que é um dos sentimentos que os espíritos chamam de mais mal maior da humanidade, né? O mal maior da humanidade, o egoísmo. Então, nós vemos a coisa sempre pelo lado do nosso interesse. Então, não temos ainda essa capacidade de perceber, de analisar as coisas conforme os espíritos que estão fora do corpo já podem fazer. Porque fora do corpo, o espírito vê tudo de uma maneira diferente, né? Aqui na matéria, nós temos ainda essa dificuldade de separar, né, os verdadeiros valores, os verdadeiros interesses que deveriam guiar a nossa existência, que são os interesses e os valores espirituais, para os interesses e valores terrenos, materiais, que são os mais imediatistas, que estão mais próximos de nós. Então, isso dificulta essa nossa percepção. Eu achei interessante o espírito ressaltar isso, né? Claro, demonstrando que é um espírito que já tem alguma elevação e algum conhecimento, né? Exatamente. E aí a pergunta segue: trabalhastes nela? E a resposta: não, não pessoalmente, mas sabia que devia ser feita e que outros espíritos, muito mais acima de mim, estavam encarregados dessa missão. Pergunta: que resultados produzirá ela? E a resposta: é uma árvore que lançou já sementes fecundas em toda a terra. Essas sementes germinam, em breve amadurecerão, e em pouco serão colhidos os frutos. E nessas duas questões, eu acho que era legal comentar, principalmente essa segunda, porque as pessoas sempre têm uma ideia, porque o nosso ponto de vista é sempre esse, né? Como ele disse, a gente só vê por uma janelinha e não tem essa ideia clara, né? A gente sempre acha que a coisa está muito atrasada, que a coisa não está acontecendo, né? Mas o tempo todo eles dizem assim, olha lá, que resultados? É uma árvore que lançou já sementes fecundas em toda a terra. Essas sementes germinam, não vão germinar, elas germinam. Em breve amadurecerão e em pouco serão colhidos os frutos. Mas a gente acha que isso precisa ser muito apressado, né? A gente acha que está muito demorado. Só que a lógica do espírito, temporalmente, é outra, né? Como disse certa vez um palestrante, um escritor, que eu estava ouvindo uma palestra dele, ele disse: Deus não tem pressa. Deus age de acordo com no ritmo que ele acha que é o mais correto para que nós possamos captar, né, os seus ensinamentos. Ter melhor apreensão da mensagem, né? Exatamente. Não adianta trazer tudo e jogar em cima da gente, que não vamos, né? No nível que nós nos encontramos, nós ainda temos alguma dificuldade. Mas, mesmo conhecendo a realidade, né, como nós estamos começando a conhecer, da vida após a morte, da imortalidade do espírito, a gente ainda tem esse pensamento imediatista, a gente quer ver resultado, né?
Então, a gente acha que a coisa não vai dar, não está dando certo, está muito demorando, é muito demorada. Mas é isso, tem que as coisas, a natureza não dá saltos, né? O progresso, ele é uma lei da natureza, ele é irreversível, mas ele é gradativo. Ele vai acontecendo na medida que nós temos possibilidade de contribuir para que ele aconteça e naquilo que a gente possa compreender. Não adianta ensinar a crianças, né, uma criança de idade, de tenra idade, ciências que elas não têm ainda desenvolvimento mental e intelectual para aprender, né? Você não pode pegar uma criança de 3 anos e querer ensinar noções de física, de química, né? Então, o conhecimento ele vai sendo ministrado, né? Vai chegando até a humanidade à medida que ela vai progredindo. Então, o espiritismo, se a gente pensar bem, é uma coisa ainda, uma doutrina ainda muito nova. São 160 anos, 160 e poucos anos, né? Da sua chegada aqui. É. E a coisa, e nós trazemos ainda um passado de séculos de um aprendizado totalmente diferente. Muitas das coisas até contrário ao que a doutrina ensina. Então, a gente não pode passar uma borracha nisso que nós estamos aprendendo há nem séculos, há milênios. Milênios. Vai introduzir novos conceitos. Então, a coisa tem que ser gradativa, paulatina, né? Então, como ele diz, as sementes estão lançadas. Elas já começaram a germinar. Agora tem que ter paciência, sabedoria para aguardarmos o momento de recolher os frutos, né? Porque o que acontece aqui na Terra, quando você planta uma árvore, você tem que esperar um determinado tempo para que ela produza os frutos, né? E a mesma coisa está acontecendo com o espiritismo. Por ser uma doutrina ainda muito nova, ele vai germinando, né? As sementes estão germinando, agora os frutos virão mais tarde. Temos paciência e sabedoria para poder aguardar. A árvore frondosa, ela na realidade, ela não se destaca primeiro para cima, ela se destaca primeiro no seu enraizamento, né? Então, para que ela consiga suportar, manter a altura que ela precisa alcançar, ela precisa de enraizamentos profundos, né? Quando a gente pensa num jequitibá, num jatobá no meio da floresta, ele não se transforma num gigante da noite para o dia. Exatamente. Tem que esperar, cada coisa tem o seu tempo, né? Segue, então, mais uma pergunta. Não é de temer a oposição dos detratores? E a resposta: quando se dissipam as nuvens que encobrem o sol, este tem brilho mais vivo. Então, as nuvens serão dissipadas? E a resposta: basta um sopro de Deus. Novamente, chama a atenção que é o tempo, né? No tempo certo, isso se dará. E ele chama atenção aqui também para os opositores do espiritismo, né? Que Kardec também, em vários momentos das obras da codificação, ele mostrou, principalmente naquele livro que é o Espiritismo, né? Ele, na Revista Espírito também, ele mostrou que os opositores criariam dificuldades para a propagação do espiritismo, né? Para que o espiritismo se tornasse crença comum. No Livro dos Médiuns tem até um capítulo específico, né? Em que ele fala daqueles sistemas de negação, né? Que se criavam, se bolavam teses verdadeiramente absurdas. Mirabolantes para tentar negar a verdade óbvia. Quando era muito mais fácil buscar entender como as manifestações estavam se processando, em vez de simplesmente negá-las. Então, essa oposição, que à época era muito maior que hoje, mas hoje ainda existe, né? Ainda tem pessoas que contestam com muita
virulência até, o espiritismo, né, os seus ensinamentos, a própria manifestação dos espíritos, a imortalidade do espírito, a existência do espírito, até a existência do espírito, ainda tem gente que não aceita ainda, né? Então, essa oposição, ela já diminuiu, né? Mas a doutrina está sendo implantada gradativamente, né? Aos poucos. As pessoas, que a verdade se impõe, como os espíritos disseram no Livro dos Espíritos, uma das questões que tratam desse tema, e diz a verdade se impõe, porque ela é verdade. Né? Não adianta, pode demorar, os homens podem retardar que elas se sobreponham, mas um dia elas prevalecerão por serem a verdade. Então, esses opositores, como eles dizem aqui, são como nuvens que estão obscurecendo o céu. Mas isso é uma coisa transitória, uma coisa temporária. Obscurecendo o céu, não, desculpa. O sol. Obscurecendo o sol. Né? Mas isso são coisas, são situações, circunstâncias transitórias, que gradativamente serão vencidas. E aí, então, o sol brilhará cada vez com mais luz, como ele diz aqui na resposta dele. Uma das razões, Sérgio, para a gente trazer essa correspondência é exatamente disso que nós estamos falando agora, e isso me tem preocupado bastante nesse sentido, porque a gente percebe nas pessoas, às vezes, um desespero, uma ânsia, com todas as dificuldades que o espiritismo tem enfrentado até na atualidade, com uma loucura que se faz à volta e tal, e as pessoas acabam desanimando, ficando abatidas, e, na realidade, ele está absolutamente pujante, forte, vibrante, e tudo isso é só nuvem de fumaça para tentar obscurecer o sol. E a gente precisa continuar a passo firme na certeza de que esse enraizamento, essa germinação, tem acontecido a despeito da vontade de quem quer que seja, porque a verdade se impõe efetivamente. Né? Então, ela vai estabelecendo, é que essa verdade não é estabelecida de fora para dentro, ela vai sendo de dentro para fora, e cada vez as pessoas vão encontrando mais isso explícito diante dos olhos, e aí não tem muito como correr. A gente inventa novos sistemas, cria mentira daqui, cria mentira dali, mas não pode fugir da verdade, malgrado a sua vontade, ela está ali, presente, vivenciando, dizendo todo dia, eu estou aqui, a verdade é essa, e a verdade ela não é mutável, né? Ela não tá suscetível de ser mudada por quem quer que seja, porque é a verdade, simples assim. A verdade é uma só, né? Não existe sobre uma mesma questão duas verdades diferentes, né? Então, ou a doutrina, o que ela nos traz, né? Os seus princípios, seus conceitos, são verdadeiros ou não são. Não pode existir meio termo. Então, as pessoas têm que usar a razão, né? Procurar compreender e diante da realidade com que ela vai se defrontar, aceitá-la. Não adianta, porque o espiritismo não vai deixar de existir, nem os seus conceitos vão se tornar irreais pelo fato de um monte de pessoas não aceitarem, acharem que não tem fundamento. Ele vai prevalecer, queiram alguns ou não. Agora, é uma questão de tempo. E nós que já estamos compenetrados dessa realidade, né? Conscientes, melhor dizendo, dessa realidade, a nós o que cabe? Cabe procurar fazer chegar a essas pessoas, demonstrar a essas pessoas a verdade que a doutrina nos traz acerca da nossa realidade existencial, sem fazer proselitismo, tentativas de convencimento, né? Querer convencer as pessoas a se tornarem espíritas a qualquer preço. Não, Kardec sempre recomendou que não se fizesse isso. Agora, sempre que surgir a oportunidade que alguém admitir uma conversa a respeito do assunto, quiser um esclarecimento, né? Isso acontece com muita frequência, aí nós temos o dever realmente de procurar esclarecer e mostrar o que o Espiritismo ensina. É assim que vai acontecer
o convencimento das pessoas, não pela insistência, né? Aham, Nem pelo cansaço, mas pela razão, né? exato. E o que vai valer não é a minha verdade, né? É a verdade que o Espiritismo tem apresentado para nós, ou possibilitado que a gente olhe e identifique, né? Não é uma questão do absoluto do eu, senão complica. É verdade. Assim, em vossa opinião, o Espiritismo tornar-se-á uma crença geral? E a resposta, dizei, universal. Contudo, há É, homens que... Fala, fala. eu ia dizer, isso é uma questão também que está no Livro dos Espíritos, né? Sim, sim. Quando Kardec pergunta se o espiritismo prevalecerá, apesar dessa resistência que É. existe por parte de alguns, e a época dele muito mais exacerbada do que hoje. E os espíritos dizem que o espiritismo se tornará crença geral, né? Se tornará crença, ou como o espírito aqui prefere usar o termo universal, não importa, né? Uhum. É a Uhum. mesma coisa, porque ele traz a realidade, ele traz a verdade. Então, Exato. ele se tornará crença geral. Não que toda a humanidade vai se Vai tornar ser espírita. espírita, Uhum. mas que os princípios espíritas, os conceitos espíritas, eles prevalecerão e passarão a nortear o processo religioso. Que a Ou questão até, Sérgio, parece que é assim, o espírito será a religião do futuro? Não, ele será o futuro das religiões. Quer dizer, ele não vai tirar ninguém da sua casa, ninguém. Fique lá onde você está feliz. Agora, é compreender isso em profundidade, quem possibilitará será o Espiritismo, com toda a clareza, para quebrar os dogmas, né? Exato. As religiões ainda vão continuar existindo ainda durante muito tempo, né? Porque nós ainda vamos demorar muito a chegar um estado de espíritos inteiramente depurados. Uhum. O espírito depurado não precisa de religião, não precisa de nada, porque ele já tem a religião dele é natural, Uhum. né? Religião natural. Mas nós ainda vamos demorar muito. Então, as religiões vão continuar existindo. Agora, esses conceitos espíritas, esses princípios espíritas, passarão a nortear esse processo religioso, passarão a substituir os dogmas, crenças que hoje já não fazem mais sentido, já não são mais aceitas. Um exemplo disso é a questão do céu e do inferno, né? Uhum. Que algumas religiões ensinam como regiões demarcadas, né? Para onde os espíritos serão encaminhados após um julgamento que é definitivo. E isso até o próprio Papa, um desses últimos papas, não esse atual, mas O um anterior. anterior, O anterior. ele publicou não sei como é que chama aquilo lá, Uma encíclica, uma não sei bula. Eu não como é sei que mais como é que fala, não. como é que denomina aquilo lá. Mas ele publicou um texto dizendo que o estado, que o céu e o inferno são estados de consciência. Quer dizer, isso é um conceito espírita que Kardec já nos trouxe em 1865, com o livro Céu e Inferno. Quer Uhum. dizer, há mais de 150 anos, a época que o Papa falou isso, né? Que Kardec já mostrou essa realidade, já trouxe essa ideia. E hoje já começou a ser aceita pela própria igreja. E, na verdade, você conversando com as pessoas, sem maiores pretensões, você vê que são poucos que hoje acreditam nessa história, né? Uhum. De caldeirão do inferno e não É. sei o quê. A lógica não permite mais a eles isso mesmo, então eles já reconhecem que não é verdadeiro, né, nesse sentido. E isso acaba criando uma descrença geral, né? Uhum. Porque o sujeito, a pessoa vê que a coisa é tão sem sentido, tão absurda, aí passa a não acreditar em mais nada. É, Gera a descrença, né? Até o ateísmo. Né? ateísmo é. Então, você vê, são princípios espíritas que começam já a se fazer presente em processos religiosos. E talvez seja isso que me parece que, num certo número de espíritas que tem, talvez, estudado pouco, dá essa ansiedade, achando que todo mundo tem que virar espírita. E não será assim, ninguém tem que virar espírita para entender isso. Os conceitos espíritas é que vão avançando e abrindo as portas nessas escolas todas, porque o que importa não é a religião, é o homem que pratica a religião. O que
a mensagem está de olho é no homem que vive, não na religião que está aí. Não interessa qual é ela, importa quem é que a pratica. E quando se pratica e vai se absorvendo esses conceitos novos, é que a religião vai perdendo aquela força de lei que estabeleceu o poder no mundo inteiro, matando, tirando vidas. Pois é, a pessoa passa a não aceitar mais essas ideias, torna-se cético, né? Em vez de ficar assustada, temerosa com a possibilidade de ir para um caldeirão do inferno, ela se torna cético, passa a não temer mais nada e aí passa a não respeitar mais nada, não ter mais interesse nenhum em se melhorar. Ao passo que o inferno, né, que o Espiritismo ensina, se é que a gente pode chamar assim, é diferente. Ele mostra que são as consequências, o julgamento que a nossa consciência vai fazer dos nossos atos e que vão nos levar a consequências que vão nos trazer determinadas situações de dor e sofrimento, que são inevitáveis, né? Que funcionam dentro de um automatismo que não tem como fugir. Então, Inevitáveis porque nós construímos, né? com base naquilo que nós é que nos condenamos. O processo é de autocondenação. Não há um julgamento, né, depois que a gente desencarna e que vai decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno. Não, é a nossa consciência. Nós mesmos é que vamos nos situar. Em que condição que nós vamos nos situar. Então, isso é muito mais moralizante e tem um efeito muito mais positivo do que ficar tentando atemorizar as pessoas com um caldeirão, com um diabo, com lá o que seja, né? Seguimos lá. Contudo, há homens que parecem muito difíceis de convencer. E a resposta: há os que jamais o serão nesta vida, mas diariamente a morte os recolhe. Então, e é legal que é a ideia de não ter pressa mesmo, não tem pressa. Tudo tem seu tempo. É isso aí. Nessa vida eles não serão convencidos, mas terão uma eternidade para se convencer. Tem muitas vidas aí para frente para ver isso de verdade. Pergunta: não virão outros em seu lugar que se tornarão incrédulos como eles? E a resposta: Deus quer a vitória do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro, como anunciou. É preciso que venha o seu reino. Seus desígnios são impenetráveis, mas crede que o que ele quer, o pode. Então, é bom isso, porque acho que isso dá tranquilidade também, né? A gente fica sempre nesse afã. Não, vamos mudar a hora, como é que Deus não vai fazer nada? Olha como é que está o cara, você não vai alterar isso? E a gente fica querendo dar ordem à divindade, né? Deus é onipotente, né? Então a sua vontade ela está já estabelecida através das suas leis, que funcionam independentemente da vontade dos homens. Então, como Kardec também sempre diz, se o Espiritismo for expressar realmente a verdade, ele vai prevalecer. Agora, se ele for algo que falso, como esses contestadores apregoam, ele irá se desfazer por si só. Por si só. Ele traria a própria condenação, né? Ele se condenaria à extinção, à autoextinção, né? Então, se o Espiritismo expressa realmente, com fidelidade, as leis de Deus que estavam sendo desvirtuadas com interpretações estranhas pelo processo religioso, se ele expressa realmente o verdadeiro sentido dessas leis, ele vai prevalecer. Agora, se for falso, se for tudo uma impostura, por exemplo, ele vai se desfazer por si só. Por isso, não há necessidade de se fazer esse embate com as pessoas que não são opositoras do espiritismo, né? Eles serão convencidas ao seu tempo, como disse aqui o Espírito na resposta. Eles terão muitas vidas para se convencerem. Justamente. O espiritismo será para sempre aceito aqui? E a resposta: será aceito e florescerá. Neste momento, o espírito leva o lápis sobre a penúltima resposta e a sublinha com força.
que é a resposta anterior, né? Há os que jamais o serão nesta vida, mas diariamente a morte os recolhe. Então, é bem interessante. Então, é aquela questão, né? Do tempo, né? Que vai... Do tempo, é. as Não, coisas estão não há pressa em transformar ninguém à força. Exatamente. Até porque quando as pessoas são convencidas por meios não racionais, é um falso convencimento, um pseudo-convencimento. Então, esse convencimento pode se desfazer a qualquer momento. As Exato. pessoas têm que ser convencidas conscientemente. Elas têm que ser convencidas pela razão e não pela imposição de outro. E isso é que é muito importante. Até porque quando esse convencimento acontece de forma arbitrária, né, ele acaba redundando sempre naquele que foi arbitrariamente convencido em utilizar, aí sim, a lógica daquela doutrina ou daquela religião em benefício próprio. Estabelece novamente uma relação de poder diante ou sobre outras pessoas, porque é isso que dá sempre, né? Infelizmente, existem religiões que querem impor realmente a sua verdade, né? Mas o Espiritismo, Kardec sempre chamou muita atenção para isso, né? O Espiritismo não tem essa proposta, não tem esse propósito. O espírita verdadeiro, ele tem que ser convencido pelas suas próprias razões, né? Pelo estudo, pelo conhecimento dos conceitos e aceitá-los, e não por imposição de terceiros, como comumente acontece por aí. Exato. Qual pode ser a utilidade do Espiritismo para a vitória do bem sobre o mal? Para isto, não basta a lei do Cristo? E a resposta: certamente esta lei bastará, se praticada. Quantos a praticam? Quantos há que apenas têm a aparência da fé? Assim, vendo Deus que a sua lei era ignorada e incompreendida, e que, malgrado essa lei, o homem vai se precipitando cada vez mais no abismo da incredulidade, quis lhe dar nova marca de bondade infinita, multiplicando aos seus olhos as provas do futuro pelas manifestações brilhantes de que é testemunha, fazendo advertir-se de todos os lados por esses mesmos que deixaram a terra e lhes vem dizer: nós vivemos. Em presença desses testemunhos, os que resistem não têm escusa, expiarão sua cegueira e seu orgulho por novas existências mais penosas em mundos inferiores, até que, enfim, abram os olhos à luz. Crede bem que, entre os que sofrem na terra, há muitos que espiam as existências passadas. Esse é um trecho interessante também, né? Bem rico, porque certamente esta lei bastará, se praticada, né? A gente sempre finge que está fazendo. E esse trecho aqui da resposta desse espírito, ele reflete bem o que aconteceu com o próprio Kardec, né? Ele era um tanto cético, né? Ele era de família de aquela religião lá, derivada do protestantismo, né? Mas não era praticante, mas ele se convenceu dos conceitos espíritas, não foi porque alguém quis lhe impor essas ideias, nem ele bolou esses conceitos, essa doutrina. Não, como o Espírito destaca aqui, foram os próprios seres que deixaram a Terra que vieram aqui se mostrar a eles. Como que dizer, nós estamos aqui, nós continuamos vivos, deixamos a Terra, mas estamos vivendo em outro plano, numa outra dimensão da matéria.
foi assim que Kardec se convenceu. Ele não criou uma doutrina e saiu por aí tentando convencer as pessoas, Exato. editando livro. Não, ele também foi convencido, mas foi convencido pela razão, né? Pelo resultado das experiências, pelo testemunho dos próprios Dos próprios espíritos. espíritos. Ele destaca aqui. Eu achei que isso foi muito interessante, né? Os Uhum. testemunhos dos próprios espíritos é que fizeram com que Kardec se convencesse dessa realidade. E aí segue para a última pergunta. Pode o Espiritismo ser considerado como uma lei nova? E a resposta, não, não é uma lei nova. As interpretações que os homens deram da lei do Cristo geraram lutas contrárias ao seu espírito. Deus não quer mais que a lei de amor seja um pretexto de desordem e lutas fratricidas. Exprimindo-se sem rodeios e sem alegorias, o Espiritismo está destinado a restabelecer a unidade da crença. É, pois, a confirmação e o esclarecimento do cristianismo, que é e será sempre a lei divina, a que deve reinar em toda a terra e cuja propagação vai tornar-se mais fácil por esse poderoso auxiliar. Então, esse caráter da doutrina é extremamente interessante também, né? Porque o espiritismo ele não veio criar, como o espírito diz aqui, nenhuma lei nova, trazer nenhuma novidade. Ele veio reviver o ensinamento do Cristo, que estava desvirtuado pelo processo religioso que se formou após a sua passagem aqui pela Terra. Então, ele veio repor a lei no caminho correto, né? Colocar nos trilhos o ensinamento do Cristo. E, principalmente, ensinar a lei do amor, né? E mostrando a lei que o Cristo nos trouxe, sem alegorias, sem o véu da letra, né? Procurando desvirtuar esse ensinamento, adaptando aos interesses de cada uma das religiões. E, em nome dessas realidades, né, de cada religião ter a sua realidade, quantas guerras aconteceram aí na história do processo humano, né? Da humanidade, né? Quantos perderam a sua vida física em nome de uma luta fratricida, motivada pelo processo religioso. Então, o Espiritismo veio mostrar que a lei de Deus é a lei de amor. A lei principal de Deus é a lei do amor. Então, você não pode se admitir que se mate por amor. Por amor, né? não faz sentido nenhum. Quem Só mata... nós, né? Só nós, Sérgio, só nós. Só nós. Exatamente. Então, é isso aí. O Espiritismo não traz nenhuma lei nova, nada diferente do que o Cristo ensinou. Ele veio clarear o ensinamento de Jesus, veio repor esse ensinamento no seu caminho certo, que foi desvirtuado, como eu disse, e trouxe novos conhecimentos que Jesus não pôde ministrar aqui na Terra, porque os homens não estavam ainda desenvolvidos o suficiente, tanto no campo da moralidade como no campo do intelecto, para compreender. Era preciso que a ciência se desenvolvesse para que, então, esses conhecimentos pudessem ser trazidos. É isso. Rapaz, nós já chegamos ao fim, mas eu queria dizer, companheiros de casa, sabe por que é bom ter o Sérgio Rodrigues aqui? Por causa disso. Isso aqui é bom, o cara é bom, o cara é bom. Isso é uma beleza, isso é uma maravilha. Mas é no melhor sentido. A gente aqui não rasga a seda com ninguém, mas de verdade. A lucidez do conhecimento é sempre muito fortalecedora para todos nós, né? Nós aprendemos mutuamente o tempo inteiro e isso é inegável. E é sempre bom ter um companheiro com a lucidez e a habilidade do Sérgio, porque a gente consegue pensar junto e fazer isso com essa tranquilidade, lidar com essa doutrina com a serenidade de que ela necessita sempre, né? Para que a gente não exalte demais coisas sem sentido
e para que a gente pegue na exata medida essa doutrina que tem esse caráter. É um caráter consolador, porque quanto mais ela esclarece, ou à medida em que ela nos esclarece, o consolo vai se efetivando na intimidade. É disso que essa correspondência fala na sua fundamentação maior, né? E é legal a gente lembrar disso, né? Essa doutrina é a mensagem de Jesus revista no novo momento, com o surgimento da doutrina, trazendo de novo o frescor dos ensinamentos do Cristo. Isso é que eu acho que a gente não perde de vista com a doutrina dos Espíritos. E aí, nesse sentido, a gente fala que o Sérgio é um dos bons articuladores desse processo. Não, Sérgio, para as suas despedidas, fala aí. a todos nós que participamos dessas tarefas na Redenção, porque isso é uma filosofia da nossa instituição, né? Que o Jaime imprime desde sempre. Eu estou na instituição há mais de 20 anos e ele sempre imprimiu essa norma, né? Da gente não se desviar dos ensinamentos de Kardec, dos espíritos, e sem criar preocupações de criar novidades, ou de aparecer, de mostrar muito conhecimento. Então, eu acho que é isso que dá muita força ao nosso trabalho, né? Com toda certeza, com toda certeza. Dessa tarefa. Mas é isso, Alindo. Foi, mais uma vez, uma grande alegria participar contigo aqui desse trabalho, que esperamos tenha sido útil para todos aqueles que nos acompanharam, que estiveram conosco durante esse período, né? Então, até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos. Isso aí, Sérgio. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Sempre bom. E aí, lembrando, para reiterar essa lembrança, né? O nosso companheiro Jaime Lobato inegavelmente, o norteador. Ele foi o norteador desse trabalho até agora, de tudo que o Grupo Espírita Redenção tem feito, o caminho trilhado, sempre com essa lógica. Kardec, doutrina dos espíritos, essa doutrina na sua essência, no que ela tem de fundamental, e é isso que dá base para toda a atividade da nossa casa, graças a Deus. O que nós agradecemos imensamente ao Criador, a Jesus, essa oportunidade maravilhosa que deu a todos nós, que tem dado a todos nós, de continuar trilhando o caminho a par dessa doutrina. E isso é bem legal. Um beijo nos corações de todos, um beijo especialíssimo para o amigo Sérgio Rodrigues, e que continuemos sempre nessa roda viva, nesse bate-papo gostoso, com a doutrina dos espíritos à nossa frente, dentro de nós, conosco, ao nosso lado, sendo o nosso carro-chefe. É isso que vale a pena para nós até agora, muito, 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 e será daí para frente continuamente, se Deus quiser. Um beijo nos corações. Sérgio, obrigado, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um beijo nos corações, paz e luz a todos nós. Graças a Deus.